prazer de cumprimentar hoje pessoalmente. Hoje o trem aqui fugiu do nosso controle, porque seria outra equipe de louvor, e um não pôde, outro não pôde, e graças a Deus o Mário socorreu a gente aqui quase que em cima da hora, e Deus nos abençoou assim. Convido você para que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler 2 versos. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos visitando nessa noite, aos irmãos também. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Além de mim, hoje um monte de irmãos mandaram recadinho: pastor, não vou, a garganta está ruim, está inflamado, estou tossindo. Então tem aí pelo menos uns 15 irmãos na igreja nessa situação. E tem outra turma boa que não pôde vir, a gente não sabe por quê. Eu falei hoje com a Arilma de manhã que eu estava começando a entender o significado do que representa quando Jesus disse assim: orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Se bem que a gente está acostumado, esquentou, não vou, esfriou, não vou. E quando Jesus vier, qual será a desculpa? Muita gente vai fazer como nos dias de Noé, que bateram a porta e gritaram: Noé, abra-nos a porta. Mas o Senhor Deus disse que foi Ele quem fechou a porta por fora. Na hora que a porta da graça se fechar, quem é de Jesus sobe, e que não é de Jesus fica para trás. Eu quero falar hoje sobre porta. Então diz assim Mateus capítulo 7, versos 13 e 14: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos ler juntos, são 2 versículos, vamos ler ali no Data Show juntos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Tem 2 elementos aqui principais nesse texto. O primeiro é a porta, e o segundo é o caminho. Hoje eu não vou falar sobre o caminho, eu quero falar só um pouquinho sobre a porta. Quem estava aqui na quinta-feira, eu falei sobre a importância de nós sabermos discernir a voz do Senhor Jesus. Falei que no mundo, esse mundo está muito conturbado. Nosso mundo tem muitos barulhos, e junto com esses barulhos tem muitas vozes, e muitas vozes nos influenciam. Nós temos a voz do nosso pensamento, a voz dos nossos sentimentos, nós temos a voz do outro, de quem nós convivemos, seja parente, vizinho, amigo, colega de trabalho, são vozes. Nós temos a voz do inimigo, a voz de Satanás, que tenta nos desviar, e tem também a principal voz, a voz do Senhor Jesus, aquele que disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E quando nós ouvimos a voz do Senhor e nos deixamos ser guiados por essa voz, nós somos bem-sucedidos. Agora, quando Jesus está falando para os discípulos, ele fala sobre a porta e o caminho. Na quinta-feira, quando eu preguei, nós lemos que o Senhor Jesus, dizendo que Ele era o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, e Ele disse que Ele entrou nesse mundo de maneira legal. Como foi que Jesus entrou?
Ele não apareceu como uma fumacinha do nada. Não, ele foi gerado numa mulher, numa moça virgem, a Virgem Maria. Ele foi gerado nela por ação do Espírito Santo, e ele veio a esse mundo de maneira legal. Por isso nós pregamos e acreditamos que o Senhor Jesus, ele é Filho de Deus, mas o Senhor Jesus também é Filho do homem. E quando nós olhamos os evangelhos nos apresentam muitas vezes o Senhor Jesus dizendo: porque o Filho do homem veio para dar a sua vida em prol de muitos. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, muitas vezes Jesus, ele se anunciou como Filho do homem. E Jesus se anunciou como Filho do homem porque, para tratar com o que aconteceu com o homem, precisava Jesus entrar pela porta das ovelhas. E se você quer saber mais dessa mensagem, você veja depois no nosso canal no YouTube, e você vai ser muito edificado. Mas eu quero falar hoje dessa porta que Jesus está falando aqui. Esse mundo tem muitas portas, e a Bíblia fala de muitas portas. Agora há pouco eu citei Noé, que Deus havia falado com ele: olha, Noé, a perversão humana chegou ao seu limite, ultrapassou o seu limite. Eu vou descer com juízo sobre esse planeta. E se você pegar toda a história universal, todos os livros de história que falam a respeito dos costumes e tradições nos povos, você vai descobrir que a tradição que diz que esse mundo foi destruído por um dilúvio é comum a todas as gentes, é comum a todas as nações. E hoje você tem aí o Google, que se você pesquisar, você vai ver que não é a Bíblia a única referência sobre esse mundo ter sido um dia destruído em água. Pode pesquisar que você vai descobrir que quanto mais se escava, quanto mais se pesquisa, mais se convence de que esse mundo um dia foi destruído por água. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus mandou então, deu uma planta para Noé, deu proporções de como Noé deveria fazer a arca, e depois que Noé obedece ao Senhor, no dia em que o juízo veio sobre esse mundo, 7 dias antes, a palavra de Deus diz que Deus ordenou que Noé entrasse dentro da arca. Entra dentro da arca, você e sua família, e deixa que eu vou fazer a obra. Noé entrou com sua casa, os animais que Deus dirigiu até aquele lugar de salvação entraram ali também. E a Bíblia diz então que Deus então fechou a arca por fora. A porta da arca foi fechada por fora. A porta da arca fala sobre a porta da oportunidade. A oportunidade é hoje. O que eu preciso fazer em relação a Deus, ao meu semelhante, não pode ser deixado para amanhã. A porta da oportunidade de Deus para conosco é hoje. Nós não podemos deixar para amanhã aquilo que deve ser feito hoje, assim como não podemos deixar para amanhã aquilo que poderá ser feito hoje. Hoje é o dia oportuno. Então hoje, depois que eu recebo uma palavra como essa, eu não só devo tomar uma decisão, mas eu devo também entrar em ação. Mas por que Jesus diz que há uma porta que é larga? E essa porta que é larga, o Senhor acrescenta algo que você precisa pensar aqui. Ele diz que a porta é larga e que existe um caminho que é espaçoso. Essa porta larga, esse caminho espaçoso, a maioria das pessoas trilham por essa porta larga, por esse caminho espaçoso. É um lugar que a manada vai junto, vai todo mundo. Não todo mundo faz. É a porta larga, é o caminho espaçoso, é a porta do tudo pode. Me deu na cabeça, eu vou fazer, por que não? É a porta larga. Mas o Senhor diz que são muitas pessoas que entram por essa porta larga, essa porta que levará o indivíduo a um caminho de perdição.
Meus irmãos, quem já teve a experiência aqui de estar perdido, sabe o que significa estar perdido. Eu não sei se você já teve a experiência do seu carro quebrar à noite no meio da estrada e você não ter socorro. Alguém para parar o carro, e se alguém para, você fica temeroso. Você não sabe se vai ser uma abordagem, um assalto, ou vai ser de fato alguém que lhe estenda a mão e tire daquela difícil situação. E principalmente quando você está perdido, você não sabe se está no rumo certo. O Senhor Jesus disse que Ele veio para os perdidos. Qual é a nossa condição antes de encontrarmos com Jesus? Uma situação de perdição. Por quê? Porque nós estávamos andando no caminho largo, no caminho espaçoso. Nós estávamos indo para aquela porta larga. Mas um dia nós ouvimos a boa voz do Senhor Jesus, que chamou a nossa atenção, talvez num culto como esse, talvez numa situação que a vida se apresenta para nós, e você parou e refletiu e descobriu que o caminho do sucesso não é pela porta larga, é pela porta estreita, é pelo caminho estreito, é o caminho que ninguém quer trilhar, é a porta pela qual ninguém quer passar, porque é uma porta de dificuldades, e é uma porta que vai fazer com que você coloque energia e disciplina para passar por ela, com sucesso. Nós ouvimos a palavra que foi anunciada no Evangelho de João esses dias, e quando Jesus anunciou que Ele era o bom pastor, Ele também anunciou que Ele também é a porta. E Ele diz que Ele era a porta por onde passava as ovelhas. As ovelhas, para entrarem no aprisco do Senhor Jesus, teriam que passar pelo Senhor Jesus. E eu não sei se você conhece a tradição em Israel, eu tenho conhecimento que até hoje isso é praticado. A porta das ovelhas não é uma porta murada, muito alta, é um muro baixinho, e tem ali uma abertura pequena, e naquela abertura, o pastor das ovelhas, ele se deita ali naquela abertura. Se a ovelha quiser pular, ela não vai ter como, porque é calculado já num tamanho suficiente que as perninhas da ovelha não alcançam pular ali, mas para ela sair, ela vai ter que passar por aquela porta. Mas para ela passar pela porta, o pastor da ovelha está deitado naquele lugar. Por isso Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. E depois ele disse: aquele que passar por mim encontrará pastagens. Quando nós temos um encontro com Jesus e passamos a um novo estilo de vida com Jesus, nós de fato encontramos campos verdejantes e águas tranquilas. Campos verdejantes fala do nosso estado de alma, nosso mundo mental, o nosso mundo sentimental. Quando a pessoa está com uma vida de tormento, tudo fica cinza para ela, tudo fica nublado para ele. Mas quando Jesus entra, tudo fica verdejante. É isso que o texto sagrado nos fala. Então, por que é necessário uma porta? Por que é necessário uma porta? Primeiro, as portas fazem separação do que está dentro e do que está fora. Você imagina a sua casa sem uma porta? Você já viu quando você está fazendo uma casa, uma edificação? Enquanto não há janelas e portas, você não tem segurança. Mas quando tem uma porta forte, resistente, bem colocada, fortemente fechada, aquele que está dentro da casa se sente seguro. A nossa segurança está em Jesus, porque Ele é a nossa porta. A nossa segurança está nele, o Senhor Jesus. Quando nós entramos no caminho da fé, e Ele fecha atrás de nós toda a possibilidade do inimigo nos alcançar, a não ser que o espírito de rebeldia
ecloda em nós, rompa em nós. Aí o Senhor, Ele vai respeitar as nossas escolhas. O bom pastor é aquele que dá a vida pela ovelha. E quando Jesus conta a parábola das 100 ovelhas, Ele disse que uma havia se extraviado, se perdido, e Ele foi atrás da ovelha perdida. Mas quando a ovelha é rebelde, o pastor não vai atrás da ovelha rebelde, ele vai atrás da ovelha perdida. O Senhor Deus permite que em nossa rebeldia, muitas vezes nós nos percamos e damos com os burros na água. A gente se machuca às vezes nós nos frustramos muitas vezes, porque deixamos de dar ouvido à voz do Senhor, e porque não temos em nosso entorno um muro e uma porta que nos manterá seguros. Então a porta faz separação entre o que está dentro e o que está fora. Eu pergunto: você está dentro do caminho? Você está dentro deste lugar seguro chamado presença de Deus? Você já passou por essa porta? Porque essa porta, ela vai trazer segurança para você se estiver dentro. Existe um texto no primeiro capítulo de Efésios, que eu amo muito essa palavra, que diz que antes da fundação do mundo, Deus olhou para dentro de si e nos elegeu nele para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Capítulo 1 da carta de Efésios. Antes de tudo existir, Deus já havia visto você. Antes de tudo vier à realidade, Deus já havia elegido você para que fosse alguém vitorioso e para que fosse alguém que andasse em santificação, separação, consagração. E esse mundo hoje está indo na contramão da consagração, da santificação. Esse mundo entende que o caminho espaçoso e a porta larga é a melhor escolha, porque a grande maioria está indo para essa possibilidade. Mas quando entendemos pela palavra de Deus, como estamos entendendo hoje, que o caminho que agrada a Deus é um caminho difícil, vai ter espinhos, vai ter abrolhos, vai ter feras, os demônios serão enviados para nos roubar a paz. Mas se você se fizer firme e manter uma vida de disciplina diante de Deus, você vai passar por uma porta. Na grande maioria das vezes, essa porta não dá para passar em pé. Essa porta você vai ter que praticamente passar por ela se arrastando, como um soldado que engatinha no terreno minado, no campo do inimigo. É difícil. A nossa vida pessoal, a consagração é chamada a cada dia o crente do Senhor Jesus para que tenha uma vida de entrega, de renúncia. E essa vida, ela só será alcançada se nós nos humilharmos diante do Senhor Deus. O Senhor Deus nos diz na sua palavra que Deus abate todo aquele que se exalta, mas o Senhor Deus exalta todo aquele que se humilha. Todo aquele que se exalta, Deus abate, mas todo aquele que se humilha, você vê uma pessoa quando se humilha, às vezes ela abaixa, ela cai de joelhos, às vezes ela perde as forças, às vezes literalmente a boca bate no pó, e o indivíduo entende de que ele também é pó, e a única maneira de passarmos por essa porta estreita é às vezes nem de joelhos, é às vezes engatinhando, e muitas vezes nos arrastando. Como tem sido a sua caminhada diante de Deus? Está andando de pé? Está andando de gatinhos? Está engatinhando? Ou você já está naquela fase de se arrastar? Quem se humilha, Deus exalta. A porta então mantém seguro aquele que está dentro daquele lugar, seguro por aquela porta. Para você estar seguro hoje, a porta que te guarda nesse lugar chamado Deus, porque Deus é um lugar.
Deus não é só uma pessoa, Deus também é um lugar, é o nosso castelo forte, é o que nos diz a palavra. Quando nós estamos dentro dele, nós estamos seguros nele. Nós cantamos aqui, castelo forte é o nosso Deus. O nosso Deus de fato é um castelo forte. Então a porta nos manterá seguros se dentro desse castelo forte chamado Deus nós estivermos refugiados. Mas outra coisa que nós aprendemos pela palavra de Deus, que a porta também conduzirá você a algum lugar. Olha o que diz aqui o texto no versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A maioria está se perdendo nesse mundo. A minoria tem coragem de passar por essa porta. A minoria é que tem tido sucesso e se encaixa no grupo que o Senhor Jesus cita nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, o grupo chamado vencedores. Porque ao que vencer, eu dar-lhe o maná escondido. Ao que vencer, eu dar-lhe um novo nome. Ao que vencer, aqueles que escolhem passar pela porta estreita são conhecidos no céu como os vencedores. E às vezes você hoje poderá estar sentindo-se no seu dia pior, no dia mais fraco, no dia em que você não tem mais forças para reagir. E o Senhor diz: diga o fraco, eu sou forte, diz o Senhor. Quando Gideão estava malhando trigo no lagar e o anjo apareceu para ele, a saudação do anjo foi para encorajá-lo, foi para tirar de dentro de Gideão um espírito de ousadia e intrepidez. Ele estava escondido malhando trigo no lagar. Muitas vezes nós agimos assim. Quando a porta é estreita, deve se esforçar para entrar por ela. Qual é a porta? João 10, olhem para frente aí. João 10, versos 7 a 9. Nos diz assim, perdão, eu estava lendo Mateus aqui. Vamos, João 10. Versos 7 a 9 nos diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará a pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Duas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto. A primeira delas nós já ouvimos. Jesus é a porta que nos conduzirá a um caminho que nos conduzirá ao céu. Jesus é a porta que nos conduzirá a um caminho que nos conduzirá ao céu. Para você entrar nesse caminho, você tem que passar pela porta. Não dá para ser o inverso. Quando Jesus apareceu na Judéia dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse ele mesmo e o Pai eram um. Eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim, o que está escrito na palavra. Mas quando Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, aqueles que conheciam a lei desejaram apedrejá-lo, porque não reconheciam nele ser o Messias de Deus, o Messias enviado. E dentro do tabernáculo havia 3 cortinas, que eram 3 portas, para que se chegasse até o lugar santo, o santo dos santos. O primeiro, a cortina, estava escrito em cima: caminho. O segundo aposento,
a outra porta, a outra cortina, estava escrito verdade. E para você entrar dentro dos santos, estava escrito ali a vida. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, os judeus achavam que ele estava blasfemando, mas Jesus estava assumindo quem ele era diante do povo. Por que Jesus quer que você passe por ele? Nós acabamos de ler aqui: eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim são ladrões, são salteadores, mas as ovelhas, graças a Deus, não deram ouvido. Ele diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo. Não há outra maneira de nós sermos salvos, não há outra maneira de nós irmos para o céu se não for por Jesus. Não há outra maneira. Então você hoje talvez já tenha ouvido muitas vezes sobre essa palavra, mas não foi sem propósito que o Espírito Santo trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da sua oportunidade. E eu acredito que muitos que não estavam aqui planejados de vir aqui, não sabiam que Deus gostaria que você ouvisse exatamente o que você acaba de ouvir. Você precisa ter coragem de passar por essa porta, que é Jesus. Você precisa ter coragem de tomar sobre você o jugo de Jesus, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Qual é o jugo de Jesus? A sua palavra. O que é a palavra de Deus? É o seu código de leis, é o seu manual para o nosso bem viver. Se nós nos deixarmos guiar pela voz do Espírito, que vem da palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas do nosso viver. E eu quero orar com você nessa hora. Recline a sua cabeça, desligue-se aqui, feche os teus olhos por um pouco, coloque o seu coração diante do Senhor, coloque o seu pedido diante do Senhor. Deus, nós louvamos o teu nome porque tu és a porta. É possível que haja entre nós alguém que não passou por essa porta. O Senhor não nos chamou para convencermos ninguém, Senhor. Nós apenas estamos dando um testemunho do que tem acontecido conosco. Debaixo de tuas asas nós nos sentimos seguros. Aos pés da cruz nós depositamos os fardos e saímos leve. Mas quando passamos pela porta, nós encontramos vida, Pai. E eu clamo a Ti nessa hora, que o Teu poder venha sobre cada pessoa aqui neste ambiente, Senhor Deus. O poder que opera o milagre na vida do homem, de tal maneira que os grilhões são quebrados, as algemas, as amarras são desfeitas, Senhor. E eu abençoo todo aquele que está tomando uma decisão hoje ao teu lado, de seguir o caminho chamado Jesus, e ter sobre si esta porta que fecha e que coloca em segurança aquele que por ela é guardado. Assim eu abençoo, Senhor, cada família aqui representada, e peço